Gisele Almeida. Gisele Almeida. Aqui estamos, todos preparadíssimos. É isso aí, Gisele Almeida e toda a sua equipe preparada. E entramos no ar para levar um programa de excelência para todos vocês que estão aí. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Eu e a Bárbara assim, ó. Então, estamos aqui preparados para levar um programa incrível para todos vocês aí de casa. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigada por abrir as portas da sua casa. Muito obrigada. E vocês aqui do Instagram, muito obrigada também. Estamos ao vivo e ficaremos aqui. Gisele Almeida. Ok, DJ. Olha só, o que eu digo aqui, o diferencial de quem está na TV e de quem está aqui no Instagram. Na TV, a gente vai pro break, chama intervalo e aí você não vê mais nada. Já aqui no Instagram, a gente não desliga, todo mundo vê tudo que acontece aqui nos bastidores. 5 minutinhos antes nós ligamos, colocamos a live aqui para funcionar, então todo mundo consegue ver. Ultimamente não tem acontecido nada demais, né? Mas olha, quando você menos esperar, acontecerá. Sempre acontece, porque é ao vivo e não tem jeito. Vira um desespero aqui e você aqui que está em casa não vê, mas você que está no Instagram verá. Ai, me conta uma coisa agora. Como foi a sua noite? Dormiram bem? Dormiram a noite inteira? Ai, que maravilha! Ou não? Foi uma noite assim terrível. Acordou a noite toda, várias vezes e acordou cansado. Ai, como se não tivesse dormido, na verdade não dormiu a noite toda. E às vezes você acha que dormiu e acordou cansado. Por que será que você anda assim? Vamos lá! Faz parte do que conversarei hoje aqui com o especialista do sono. Vamos ver quem serão os entrevistados hoje? Vem comigo! Receberemos o Dr. Lucas Belo, ele é pneumologista e especialista do sono. Portanto, se você estiver agora, neste momento, assistindo o programa e falando, Gisele, eu acho que eu tenho insônia. Gisele, eu não durmo bem. Gisele, eu acordo a noite toda. Aquele sono picado. Este é terrível. Este sono que você acorda várias vezes é muito ruim. Você acorda de manhã exausto, cansado, estressado. É muito ruim. E olha, uma noite perdida, você não recupera mais. Então é de extrema importância que você tenha uma noite com qualidade. Uma noite de sono, um sono de qualidade. E quem não tem esta qualidade precisa buscar ajuda. Por isso hoje receberemos aqui, conversaremos sobre este assunto com o Dr. Lucas Belo, que é pneumologista e especialista do sono. Então, se você acha que tem insônia, porque olha só, pelo menos 1 em cada 3 brasileiros relata que tem insônia. Relata ter insônia. É muito, né? E a gente precisa, então, cuidar da nossa noite, dormir bem, para depois ter um dia produtivo, um dia bacana, um dia gostoso. E nós receberemos também Natália Goulart. A Natália é advogada especial. Só tem especialista hoje aqui no programa. Só especialista. Especialista em direito de família, inventário e o direito da mulher. E nós falaremos sobre a Lei Maria da Penha, que veio para colaborar
com a violência doméstica. Na verdade, ela foi criada justamente para ajudar no combate à violência. E essa lei, ela é considerada, veja como é importante, ela é considerada o principal instrumento legal brasileiro nessa área. Então nós falaremos sobre a Lei Maria da Penha, quando e como, por que ela surgiu e hoje como que as mulheres usam essa lei, para quê? Né? Favorece de que forma? Então saberemos muito mais sobre a Lei Maria da Penha. Natália Goulart já aqui. Viram? Aqui só tem especialista, aqui só tem quem realmente entende do assunto. Eu digo aqui sempre e repito, os profissionais são qualificadíssimos. Então, são convidados especiais e que vêm aqui para colaborar e levar para vocês, trazer para mim também muita informação. Eu digo que elas são valiosíssimas. Portanto, a importância de você ficar aí assistindo o programa. Estamos na TV Gazeta, canal 19.1. Este programa será veiculado hoje às 14 horas na TV Mato Grosso, canal 27.1. E nós estamos ao vivo também aqui no Instagram. Portanto, você que está passando aí, olá, obrigada também pela audiência. O programa ficará no feed, então você pode assistir depois também. Muito obrigada a vocês aqui, muito obrigada a vocês aqui. E vocês que não poderão assistir nem no Instagram e nem aqui na TV, neste momento, à noite tem um repeteco e já a gente te fala o horário. Agora vamos para o brinde. Vamos para o brinde de todos os dias, afinal de contas a vida é linda, é bela e a gente precisa comemorar e brindar, não é mesmo? Ai, vamos lá então. Vamos para o brinde, amores que estão em casa. Obrigada mais uma vez, eu não me canso de agradecer. Sem vocês, eu não teria este programa aqui. Não, nem pensar. Vocês são, na verdade, os meus convidados especiais. Saúde e vida longa e eu volto já. É unindo vozes e fortalecendo cidades que o trabalho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso se faz presente em cada região a serviço do cidadão. E quando o assunto é apoiar o ensino, a atuação da ALMT é constante. Nós recebemos a emenda parlamentar e ela veio assim como um diferencial, né, para o curso de enfermagem, pois foram adquiridos vários simuladores, materiais que ajudaram, né, a gente formar profissionais e são utilizados semestralmente por torno de 290 acadêmicos, né, que o curso possui. E isso faz, né, com que a gente consiga atingir um nível de ensino dos grandes centros, né? Então, faz um grande diferencial para a formação acadêmica dos nossos estudantes. Hoje a gente conheceu a história da professora Denise, que viu o laboratório onde atua ser equipado graças às emendas destinadas pela AL. Tem histórias assim em todo o estado. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. É clima de alegria! Carnaval chegou! Feriadão de carnaval. É no Aquapark Pantanal. Água, calor e alegria. Diversão sem igual. É perto, é pertinho, dá pra ir e voltar. Só 20 quilômetros de Cuiabá. Feriadão de carnaval. É no Aquapark Pantanal. Perto de Cuiabá. Alegria geral. Piscina de ondas, família e calor. Esse carnaval tem água, tem amor. Carnaval é aqui. Carnaval é no Aquapark Pantanal. Era pra matar mesmo. O mais menor falava assim, não mata minha mãe, não mata minha mãe. Os meus 2 filhos estavam junto comigo. O meu ex não aceitava a separação. A primeira facada que ele me deu foi no peito.
lutando com ele, né? Ele ainda conseguiu me atingir 2 vezes. Aí depois que ele foi preso, ficou fechado, aí eu comecei a viver de novo. Eu, graças a Deus, consegui sobreviver. Mas não é fácil falar sobre isso. Agora, esse ano, eu fui beneficiada com esse programa, que são para as vítimas de violência, né? Uma ajuda e tanto, né? Porque não é fácil. São leis como essas que possibilitam mulheres igual eu e outras aí, né? A dar o primeiro passo. Onde tem leis e ações para melhorar a vida da população mato-grossense nos 142 municípios do nosso estado, tem a LMT presente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso presente, unindo vozes, fortalecendo cidades. Estamos de volta, o programa é ao vivo, se você ligou a TV agora, você está sintonizado no canal 19.1 TV Gazeta e este programa, ele será reprisado hoje, sim, hoje aqui neste canal, 19.1, e agora a produção tira a música e manda um gritinho para mim aqui dizendo qual o horário do programa de hoje, o Repeteco. Às 22h30 tem Repeteco, então você pode assistir agora e pode assistir novamente à noite, por que não? Quando é bom, a gente repete, não repete? Então, vamos então à primeira entrevista de hoje. A Natália Goulart, que é advogada, já está aqui. Natália, obrigada. Bom dia, eu que Muito agradeço a bom dia. oportunidade, é uma honra estar aqui. Que bom poder que você está compartilhar aqui. um pouco da nossa vivência, do conhecimento, ajudar mulheres. É um prazer estar aqui. E nós estávamos falando antes, aqui no intervalo, a gente começa a conversar e nem conversamos sobre o tema no intervalo. Estávamos falando, eu vi a propaganda do carnaval, falei, gente, já é carnaval. Ontem era Natal, Ano Novo, e já estamos no carnaval. E aí eu perguntei para você, você também percebe que o tempo está voando, Nossa, assim demais. como eu A percebo? gente corre assim contra o tempo, né? Quando você piscou, já acabou o dia, já tudo de novo, e já estamos nós nessa rotina, nossa loucura, e já passando o ano de novo. E é isso. Vamos trabalhar. Bom, hoje nós vamos falar sobre a Lei Maria da Penha, que, como eu disse no bloco anterior, ela foi criada justamente para ajudar no combate à violência da mulher. E aí, a Natália é especialista no assunto. E nós gostaríamos, então, de explicar um pouco mais sobre a Lei Maria da Penha, como que ela surgiu, o ano que ela surgiu, porque, para quem ainda não conhece muito a respeito, é bom que fique sabendo agora, né? Sim. Bom, a Lei Maria da Penha, como o nome diz, né, ela traz o nome da mulher que foi muito corajosa, que encabeçou toda essa luta, né, para os direitos das mulheres, a proteção da mulher, porque estava ali numa situação de violência doméstica. Maria da Penha, ela teve um esposo, um marido, né, que violentava ela, até que um dia ela levou um tiro de espingarda, ela estava dormindo, e ela levou um tiro nas costas que deixou ela paraplégica. E como ela ficou muito tempo internada, ela não pôde falar a versão dela, ele inventou um falso sequestro ali, uma situação de roubo, e criou uma história falsa, né? Que quando ela pôde contar a versão dela, ela encontrou dificuldade na delegacia, ela encontrou dificuldade nesse cenário, né? De ser ouvida, de ser acolhida. E foi então que ela não desistiu, ela foi incessantemente, tanto que quem reconheceu essa lei, esse direito foi os direitos humanos, né? Que o Brasil, inclusive, ele foi processado, ela teve uma indenização do Brasil pela omissão, pela forma que ela foi tratada ali diante de uma situação tão grave quanto a que ela sofreu. Enfim, foi assim que surgiu, foi homologada, né, a lei em 2006, 11.340 de 2006, ali como um marco mesmo para as mulheres, trazendo proteção, trazendo assim uma segurança de que eu posso ser ouvida, eu vou ser ouvida, eu tenho direitos, eu não posso continuar nessa situação que eu me encontro, porque existe um amparo legal para mim, que eu vou ser ali segura, né? Essa é uma breve história dessa lei, assim, que foi realmente uma conquista, um marco para nós, mulheres brasileiras. Sim. E ainda assim, nós sabemos que muitas mulheres não
não falam sobre a violência Sim. que sofrem dentro de casa. Sim, é muito triste essa realidade, porque os índices, né, as estatísticas, elas seguem aumentando expressivamente, apesar de toda a expansão ali do conhecimento, a facilidade, né, hoje a gente tá passando na televisão, no canal do Instagram, Tá YouTube, no Instagram, pois é, em todas as informação plataformas. tá indo. Se você colocar no Google ali, o que você conversar com o ChatGPT hoje, a gente tem ali informação numa velocidade da luz, né? Mas, infelizmente, as estatísticas elas continuam subindo de uma forma alarmante, assustadora, assim, do quanto que a violência doméstica, o feminicídio, ano passado, acho que houve um registro até novembro, 3,7 milhões de mulheres. Registro, né? A gente está falando de registro. E aquelas que não registram, né? Que é o que eu estava falando agora, muitas mulheres não registram. Não registram. E elas não registram, muitas pessoas têm, porque também há essa comprovação de que é assistido. 70% dos casos as crianças estão participando, vendo essa violência. Muitos casos os pais, os vizinhos. Hoje, eu ainda conversava o quanto que está tão triste, porque no último domingo que eu fui passear num parque com as minhas filhas, minha família, só ali foram, numa noite, assim, foram 3 situações que envolviam violência doméstica ali num parque, ao público, assim, para todos ver. E eu vejo, assim, o quanto que poucas pessoas têm coragem de chegar, moça, tá tudo bem, você precisa de ajuda, assim. Você precisa de ajuda, não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, ele só tá um pouco nervoso e pegando o celular e aquela discussão ali já envolvendo inclusive empurrões e tudo mais. E poucas sabem o quanto que isso já é um reflexo, já é uma evidência, é um caminho, né? Uma construção, não é morta de um dia para a noite. Maria da Penha foi assim também, ela era espancada, ela começa com os empurrões, com a gritaria. A gente mais à frente vai poder falar que existem vários tipos, né, de violência, não é só as vias de fato ali das agressões, do espancamento, mas isso começa numa violência moral, psicológica, e essa é uma construção que aí, infelizmente, acaba acontecendo o feminicídio, né? É que ainda, né, existem algumas situações que a mulher, ela não percebe ou não quer acreditar que é uma violência. Sim. Então ela justifica, ela dá algumas desculpas. Ele vai mudar. De que ele estava muito nervoso na hora, agiu por impulso. E quando acontece algo, ela diz, mas ele falou que vai mudar, ele estava muito nervoso, trabalha demais. Enfim, são várias justificativas para tentar até desculpar e pensar, não, eu não casei com um homem assim, né? Isso vai mudar, eu não quero destruir o meu casamento, eu não quero destruir a minha família. Então é sempre a mulher tentando, neste caso, a mulher tentando justificar algo que não tem justificativa alguma. E muitos, na grande maioria, tem esse fenômeno, né, do arrependimento ali, manda flores, pede desculpa, diz que não vai acontecer mais, diz que precisa de ajuda sim, e de repente já passa um mês, não nem tudo isso, né, já está retomando de novo essa triste realidade, né, que assim, eu falo com muita dor no meu coração, assim, eu me vejo nesse papel, assim, antes de ser profissional, antes de ser advogada, antes de estar ali para lutar pelos direitos, resolver, né, o problema, a gente resolve problemas, né, a minha área de atuação ali envolvendo direito de família, a gente vai tratar ali dos divórcios, união estável, guarda, pensão alimentícia, só que a grande maioria das vezes que vai chegar essa resolução ali, principalmente no divórcio, né, algumas conseguem ainda resolver por meio do divórcio, e ali vai relatar que tem violência doméstica, teme pelos filhos, e aí a gente precisa abraçar, acolher, né, para poder criar mecanismos ali, uma forma de solução que vá atender essa situação em específico, em particular, né? Como que a gente vai poder ali limitar mais esse acesso do genitor ali ao filho, ou se realmente ele oferece o risco para o filho, né? Porque tem muitos casos que ela ainda fala, ele é um péssimo marido, mas é um bom pai, né? Então, tem todos esses desdobramentos que na área de atuação a gente precisa ter essa flexibilidade ali, essa sabedoria mesmo para conduzir essa situação, para acolher essa mulher, assim, porque eu vim também de uma realidade, de uma família, geracionalmente falando, que vivenciou, né, a violência doméstica e não existia essa informação. Minha avó não chegou a ter um estudo, minha mãe já conseguiu fazer uma faculdade e tudo mais, mas eu sempre presenciei ali desde a bisavó, né?
situações de violência doméstica. Então, assim, eu me coloco nesse lugar de empatia mesmo, assim, de olhar para ela, assim, de entender o quanto que é difícil, sim, denunciar, abrir mão de tudo, porque no fundo a gente acredita que vai mudar, no fundo a gente acredita que realmente a situação vai se alterar. Então, na minha atuação, eu procuro ter esse olhar de empatia, assim, de entender e de conduzir realmente essa situação, assim, com um olhar, assim, de cuidado mesmo. Então, quando a mulher está neste lugar, neste momento difícil, né, ela tem o acolhimento, ela tem essa lei que a ampara. Qual é o processo? O que ela deve fazer neste momento? Quais são os primeiros passos que ela deve dar? Então, nesse ponto que eu trouxe aqui agora, eu já peguei ela a partir do momento que já, na maioria das vezes, né, foi resolvido por meio de uma denúncia, porque poucas pessoas vão contactar um advogado quando está acontecendo. Eu também ensino sobre formas de se resguardar, né? Você desconfiou que as coisas já estão tomando uma proporção ali que não está legal. A gente aconselha a ter uns contatos de emergência, uns sinais que seja de pedido de socorro, seja para uma amiga, seja para uma vizinha. Olha, eu estou desconfiando aqui que as coisas aqui em casa não estão seguindo por um caminho legal. E eu temo pela minha vida, eu temo pela minha integridade física, né? E tem casos que a gente aconselha até dar uma cópia da chave, porque não sei se você viu um relato, foi de uma colega nossa da Polícia Militar que teve que arrancar o portão para entrar, para socorrer, porque essa pessoa estava presa lá dentro. Houve ali um trabalho muito brilhante da Polícia Militar para poder evitar ali o feminicídio. Então, tem situações nesse primeiro momento que a gente só aconselha. Existe ali um aconselhamento jurídico de como proceder em casos quando você desconfia que está começando a caminhar para esse lugar, né? Então, você vai pedir ajuda, claro, de uma pessoa que você encontre esse amparo, você encontre esse acolhimento, porque tem pessoas que vão falar, é assim mesmo, toda mulher vai passar por isso acontece mesmo. Então, não, você vai ter um contato ali de emergência para pedir ajuda e ligar para o 180, né, que é o canal específico ali para você pedir ajuda, né, para caso você esteja passando ali a própria situação de fato, né, de correr o risco de estar sofrendo ali a agressão física, enfim. Então, tem esse primeiro momento que é com a delegacia, com a polícia, você pedir realmente um socorro de alguém para te tirar daquela situação, de arrancar a mulher ali imediatamente do perigo, né? Então, assim, não tem como um advogado ir lá, tipo, já conseguir um processo e já evitar que dela morra, por exemplo, né? Que é o caso do feminicídio. Então, esse primeiro contato é da delegacia, da urgência mesmo, né? Emergência, né? Então, a gente tem o canal do 180 que a gente liga e esses outros mecanismos a gente vai ensinando ali para que ela tenha formas de se livrando dessa situação. Outro ponto, juridicamente falando, você vai desconfiando, já não está sendo legal, como é que fica a questão do meu patrimônio? Não seria interessante eu conversar com um advogado já para eu me saindo aos poucos e tendo ali uma segurança? Uma segurança, exatamente, porque muitas têm medo de sair porque ele fala, eu não vou pagar nada, eu não vou te dar o carro, eu vou ficar na rua, não conte comigo, você depende de mim financeiramente. Então, é interessante também você procurar um advogado para começar a sair, começar a ter um plano B, né? Olha, assim, nós casamos em tal regime de bens, como é que fica, nós construímos tanta coisa, porque, olha, o que a gente vê, todos dizem, ele falou que eu não tenho direito de nada, foi comprado com o dinheiro dele. E aí o que acontece? Ela acredita e não denuncia. Exatamente. Ela acredita e ela tem aquilo como uma verdade e ela não vai sair daquele lugar. E ela vai continuar sofrendo. E pode chegar realmente ao feminicídio. E eles têm esse poder mesmo de manipular uma mulher, né? De dizer que ela não pode, que ela não jamais conseguirá trabalhar, cuidar dos filhos, morar sozinha, ser independente. Então eles colocam na cabeça dessa mulher que ela é completamente dependente dele. Isso já é uma violência psicológica. Exatamente. E ela acredita porque ela está num momento muito... que ela está muito fragilizada, muito sensibilizada, e ela acredita que ela não dá conta, que ela realmente não consegue ser independente, e ela fica ali, ela chega a pensar, não, realmente a minha realidade é essa, então eu vou ficar aqui. Aceitar. E quantas que não estão vivenciando isso em períodos tão frágeis da
falo do corpo mesmo, pós-parto, no puerpério, as emoções todas em desordens, quantas estão vivendo porque engordou, porque essa questão do pós-parto, porque não está conseguindo ali ainda organizar as coisas, tem o resguardo. Exatamente, vem a depressão pós-parto também. Sim, exigem ali o comparecimento sexual. A Lei Maria da Penha, ela abrange todas essas questões, que é a violência, tanto a omissão quanto a própria ação contra a vida, onde é o perigo de matar, né, mesmo feminicídio, a questão da moral, seja injúrias, calúnias, coisas que não existem, falar você é uma prostituta, você é uma vagabunda, você não sei o quê, porque desconfiou que ela olhou para outro homem, porque viu uma mensagem no celular, porque disse bom dia. A gente vivencia assim coisas na prática de ver assim coisas absurdas, Gisele, assim a coisa assim falar assim, não existe, não é possível que num ano desse, numa realidade dessa ainda esteja existindo situações como essa. Eu não quero que mulher minha não fala com ninguém, mulher minha não veste esse tipo de roupa, mulher minha não tem não vai no médico, só em médicas, né? Isso, é muita coisa. Enfim, são coisas que você realmente fala, meu Deus, nós estamos no século XXI e ainda presenciamos esse tipo de comportamento. Mas sim, e a gente sabe que isso ainda vai durar porque, como eu disse, apesar de muitos anos ainda. Sim. É um trabalho bem lento, é um trabalho de formiguinha. O que a gente está fazendo aqui é um trabalho bem de formiguinha mesmo. Sim. Tanto que, como eu disse, inicialmente eu não tinha essa abrangência, porque, querendo ou não querendo, a gente vai para uma área criminal, são a parte civil, né? Como eu disse, essa parte da lei de delegacia, é tipificado o crime no Código Penal, então, assim, não é algo assim da minha área de atuação, mas quando na prática, assim, eu falei assim, meu Deus, não tem como eu deixar isso assim passar, né? Então eu trato sim das questões cíveis, mas oriento ali na medida do possível. Tem uma atuação conjunta também com advogados criminais, porque aí tem essa parte mesmo penal que precisa ser assistida também, mas de olhar mesmo, assim, não dá para poder deixar, esse é um trabalho social. Sim. Nós, mulheres, precisamos ter essa mentalidade. Assim conta tudo, as crianças, eu participo de uma comissão da OAB, da infância e da juventude, porque é uma causa que tem meu coração, assim, que são os vulneráveis. É justamente essa parte da lei existir, porque condição de mulheres, ela está em situação de vulnerabilidade. Ela é uma parte frágil, querendo ou não querendo, biologicamente ali, tem momentos de muita oscilação, é filho, é casa, é muitas coisas para poder, a gente está sempre ali, né, no malabarismo, né, de pratos, de tudo. Sim, exatamente. Então, essa parte, assim, eu até falei sobre abranger mais isso por ser algo social mesmo. É algo que é multidisciplinar, a gente tem atuação também de polícia, tem assistência social, tem toda assim uma atuação, a gente precisa ensinar sobre isso nas escolas, a gente está vendo assim índices alarmantes também de violência nas escolas, então assim, todas as áreas de atuação ela precisa ter esse conhecimento, né, sendo expandido mesmo, porque apesar dessa acessibilidade ao conhecimento, poucas mulheres sabem que de fato estão passando por aquilo. Eu vejo assim, advogadas passando por isso. São pessoas assim, que têm o conhecimento da lei. Que têm o conhecimento da lei. Mas que não conseguem ver. É como se realmente estivesse cega. Assim, é lá, aqui não. E quantos de nós estamos presenciando e não denunciamos? Porque nós também presenciamos, nós também temos o dever legal de denunciar. Porque independe da denúncia da pessoa agredida, né, da vítima. Eu, como alguém que está presenciando, eu posso ligar e denunciar. E isso vai independer se ela não pode ficar mais retirando essa denúncia. Então vamos dar um exemplo. Tem aquele ditado que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não se mete a colher. A gente mete a colher? Nesse caso de violência doméstica, a gente mete a colher. Sim, então digamos que você tem um vizinho, né, uma vizinha, e você ouve gritos, socorro, e depois você vai conversar com essa mulher, ela fala que não, está tudo bem, foi uma discussão calorosa e tudo mais. O que essa pessoa que escutou, que é vizinha, ou que estava passando por perto, enfim, o que ela pode fazer? No momento ali da ocorrência, assim, do fato ali acontecendo, é importante ligar. Eu escutei gritos, o senhor pode vir verificar aqui, porque a polícia também ela pode ter esse papel, né, preventivo, porque não precisa esperar, né, chegar a acontecer o pior para você chamar a polícia. Tá. Aí a polícia chega na casa dessa mulher, ela vai falar assim, não, foi uma discussão, a gente
Discutiu, mas está tudo bem. Sim, aí ele vai precisar verificar isso daí. Por exemplo, outra situação no que hospital. Acontece muito, né? Acontece muito no hospital. Às vezes a mulher fala cair da escada. Mas Sim. o médico tá ali vendo, assim, claramente que não foi uma queda de escada, bateu numa porta. Ela tá ali, foi socos, por exemplo, né? Hoje os médicos, eles já precisam também ter essa postura de, olha, essa mulher aqui, ela não tá falando a verdade. E denunciar também. A mesma coisa você que está presenciando. Se ela, se ficar comprovado que ela está mentindo e tudo mais, não faz diferença, como eu disse. Com essas alterações legais, antigamente dependia da representação da vítima. Por exemplo, lesões leves e tudo mais. Mas hoje é tipificado, tudo vai para essa lei que é especial. A gente tem o Código Penal que prevê lesão corporal, essas questões, agressões. Mas a gente, quando está ali, envolve essas relações familiares ali, não precisa coabitar, pode ser um namorado também, então por isso que eu tô falando que é muito abrangente. Pode ser a mulher a agressora, mas está violentando uma idosa, a idosa está em situação de vulnerabilidade, tem esse âmbito, né, familiar, de convívio. E ali a gente pega e antigamente esses crimes menores de potencial ofensivo precisava que a vítima, não, eu quero representar que eu sofri essa lesão corporal leve e eu quero que seja investigado. No caso de Lei Maria da Penha, não precisa dessa representação. Ela pode tentar, não foi isso, eu menti e tal, vai ser investigado. Mas não precisa que ela autorize. Mas vai ser investigado de que forma? Ela não tem lesão aparente... E aí a polícia vai embora. Nesse caso é mais complexo. Se ela não tiver lesão aparente, infelizmente vai precisar de que ela entenda. Talvez, assim, realmente tem situações muito difíceis e eu já presenciei isso também, porque a mulher não quer, parece que ela se acostumou com essa realidade, ela tem muito medo do que ele possa fazer. E também tem casos de falsas denúncias, então tem muitas coisas. Mas quando a gente não tem algo aparente ali para investigar e levar adiante, infelizmente, possivelmente não vai acontecer nada. Fica mais difícil. Mas eu acho que nós, como cidadãos mesmo, a gente precisa denunciar, pecar pelo excesso. Sabe, seja com crianças, de ver uma criança sozinha. Com idoso. Sim, com idoso, todos os vulneráveis, né? Todos os vulneráveis, os necessitados mesmo, a gente precisa estar com um olhar voltado para eles. Eu não sei se você já viu uns vídeos na internet de... É algo programado mesmo ali, essas violências, todo mundo passa, não faz nada. Não sei se você já viu assim. Muitos. Muito, né? Você viu? Muitos, porque a gente está vivendo numa sociedade que está cega, assim, finge que não é com ela. Não quer se meter naquilo, não quer fazer parte, entendeu? Sim. Não quer... É como a gente falou, já tem problemas demais. Sim. E o problema é dele, o problema é dela, então... Mas hoje a gente também tem as denúncias anônimas, né? Porque até em casos, como eu disse, envolvendo guarda, tem situações de risco, que a criança está em total situação de risco e todo mundo liga, e o pai não mora no Brasil, e manda para ele, olha, sua filha está em perigo, ela está assim, assim, assim. Eu falei assim, mas a gente precisa que essas pessoas denunciem, chame o conselho. Ninguém quer colocar, ninguém quer, doutora, porque vai ficar ruim para ele falar isso. Eu falei assim, poxa vida, como é que pode, né? Mas hoje tem denúncias anônimas, eu não preciso lá dizer meu nome, dizer para ter essa vinculação, mas poucas pessoas querem se realmente olhar e se importar com as causas mesmo dos vulneráveis. Aí vem aquela questão que você falou lá no início, né, que não existem os registros, né? Sim. Então, esse registro que você trouxe, essa pesquisa, na verdade, ela não é tão real. É uma parcela, sim, talvez a minoria. Sim. Bom, nós falamos aqui sobre a importância da denúncia, o papel desta lei na vida de uma mulher que sofre violência. Ela é importantíssima e você está amparada, mas está na hora de, caso você esteja passando por algum tipo de violência, que não é só a física, como a doutora Natália falou, existem outros tipos, a violência patrimonial, a violência psicológica. É claro que a violência física, nem sei dizer se ela é mais... que ela é a mais visível, né? Sim. Dá para ver, caso realmente tenha machucado. Mas existem vários tipos de violência. E se você está passando por uma dessas e você ainda não sabe qual é o primeiro passo que você vai dar, eu acho que hoje você conseguiu entender um pouco mais. Caso você queira saber mais ainda, você pode entrar em contato com a Natália Goulart. Pode, né? Pode. Através do Instagram? Isso.
Natália Goulart mesmo. Só colocar lá que vai aparecer. O Natália tem H? Não. N-A-T-A-L-I-A, normal. @ Natália Goulart, o Temudo. E aí você conversa com a doutora Natália, conte o que está acontecendo com você. E aí, com certeza, você encontrará um caminho. Agora, é preciso verbalizar. É preciso contar para alguém. Natália, muito obrigada, viu, pela sua presença. É sempre muito bom falar sobre... Seria muito bom falar que está diminuindo, né? Já que não existe essa possibilidade ainda, a gente continua falando sobre violência doméstica e como que as mulheres devem proceder, como que elas devem agir daqui para frente. A gente vai trabalhando. Foi um prazer, a minha intenção é justamente trazer o conhecimento mesmo para que elas vejam que há caminhos, existe sim uma saída. Quando você está num beco que você vê que não tem saída, você precisa dar meia volta. É isso que a gente precisa ver, assim, se não há realmente uma saída para essa situação, eu preciso preservar a minha saúde, a minha vida, a minha integridade física, dos meus filhos, para que eu viva algo diferente. Existe sim, há uma esperança. Sempre. Sempre há uma esperança. Muito obrigada mais uma vez, volte sempre. Foi uma honra. Que bom. A gente vai agora para o intervalo e na volta, o Dr. Lucas Belo, que é pneumologista, vai falar sobre aquela noite mal dormida. Ah, vamos mudar este cenário. A gente volta já já. É unindo vozes e fortalecendo cidades que o trabalho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso se faz presente em cada região a serviço do cidadão. E quando o assunto é apoiar o ensino, a atuação da LMT é constante. Nós recebemos a emenda parlamentar e ela veio assim como um diferencial, né, para o curso de enfermagem, pois foram adquiridos vários simuladores, materiais que ajudaram, né, a gente formar profissionais e são utilizados semestralmente por torno de 290 acadêmicos, né, que o curso possui. E isso faz, né, com que a gente consiga atingir um nível de ensino dos grandes centros, né? Então, faz um grande diferencial para a formação acadêmica dos nossos estudantes. Hoje a gente conheceu a história da professora Denise, que viu o laboratório onde atua ser equipado graças às emendas destinadas pela AL. Tem histórias assim em todo o estado. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. É clima de alegria! Carnaval chegou! Feriadão de carnaval. É no Aquapark Pantanal. Água, calor e alegria. Diversão sem igual. É perto, é pertinho, dá pra ir e voltar. Só 20 quilômetros de Cuiabá. Feriadão de carnaval. É no Aquapark Pantanal. Perto de Cuiabá. Alegria geral. Piscina de ondas, família e calor. Esse carnaval tem água, tem amor. Carnaval é aqui. Carnaval é no Aquapark Pantanal. O Ser Família é um programa do governo do estado que alcança todas as regiões de Mato Grosso e está mudando a vida do nosso povo. E eu te conto como. Através do Ser Família Capacita, eu fiz o curso de eletricista industrial e saí direto para o mercado de trabalho e já fiquei empregado. Quando o apoio chega, a vida muda para melhor. Você foi contemplada com o cartão Ser Família. Foi uma emoção muito grande. A verdade é uma só. Hoje está muito melhor viver em Mato Grosso. A palavra vida tem um V na frente, o resto é ida. Desfrute o seu caminho, de preferência na companhia de quem te faz feliz. O amanhecer é a parte mais bonita do dia, porque é quando você recebe o presente de uma outra oportunidade de viver, outra oportunidade de recomeçar. Os dias bons te dão felicidade, os dias ruins te dão experiência. A tua vontade e a tua fé te mantém de pé. Venha conhecer o Aquapark. Aqui é um lugar maravilhoso para você vir passar o dia com a família. O custo-benefício é super barato. A comida daqui é maravilhosa. Eu falo isso para vocês porque eu venho aqui desde quando eu estava grávida do meu primeiro filho, em 2019. Muito feliz. Alegria, um ambiente bem gostoso, familiar, bom.
muitas melhorias do tempo que eu vim pra cá até hoje. Pode vir, o lugar é maravilhoso. Vem pro Aquapark você também. Vem pro Aquapark você também. Volta às aulas? Já cheguei a desbloquear nessa fase. Querem ver? Se liga nesse uniforme completo. Skin de campeão. A gente recebe kit escolar e o material didático é igual ao de escola particular. Uma baita economia pro bolso dos meus pais. E tem até Chromebook pros alunos. É tipo item lendário. E esse Smart TV é top, professora? E quem manda bem pode até ir pra Inglaterra, my friend. As escolas melhoraram muito. Se liga. Com quadra nova pra gente jogar muito. A educação subiu de nível e agora é top 10 do Brasil. Cara, dá orgulho voltar às aulas. Por isso, tá muito melhor estudar em Mato Grosso. Estamos de volta aqui na TV Gazeta, no Instagram também estamos ao vivo. Pessoal do Instagram, muitíssimo obrigada, viu? Tô adorando, vejo muitas mensagens, vejo que muita gente entra, fica um pouquinho só, porque não tá trabalhando, mas enfim, dá uma clicada, tá ótimo, tô gostando muito e obrigada. Vocês aqui da TV Gazeta, muito obrigada. Também às 2 horas esse programa será veiculado na TV Mato Grosso, canal 27.1. E seguimos aqui, porque agora é hora de falar sobre a qualidade do seu sono. Está dormindo bem? Olha, eu estou dormindo como um anjo. Sabe que anjo dorme bem? Eu costumo falar, eu durmo como um anjo. Eu nem sei como é que um anjo dorme, mas eu estou dormindo muito, mas muito bem. E você? Ah, não tá? Então vamos ver por que isso está acontecendo e a gente trouxe um especialista do sono, o Dr. Lucas Belo, que é pneumologista e especialista no assunto. Dr. Lucas, muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, com o seu público. Bom demais. E eu já perguntei, Dr. Lucas, como é que está seu sono? Tem uma filha de 15 anos, uma princesinha e filho, às vezes, tira o nosso sono. Exatamente. Me fala aí. Não só os filhos, mas assim, eu diria que qualquer tipo de preocupação pode prejudicar o sono das pessoas. Então é comum a gente ver que as pessoas em determinado momento da vida possam vir a sofrer uma interrupção no seu sono, na qualidade do sono, né? Existem vários motivos que podem causar essa dificuldade. As preocupações do dia a dia, o estresse do trabalho, o estresse, problemas de relacionamento familiar, os filhos, as preocupações, problemas financeiros. Então existem muitas situações que podem fazer com que a pessoa tenha dificuldade para dormir. Mas isso quer dizer que é insônia? Não. Vamos lá, né? Porque às vezes falam, ai, que insônia. Calma, às vezes então, não é insônia que você tem. A insônia, ela é considerada, assim, doença, quando a pessoa vai ter 3 ou mais noites com dificuldades para dormir durante a semana, num período de 3 meses. Então aí já está se caracterizando um distúrbio de insônia. Aquela dificuldade para dormir eventual não é ainda um diagnóstico de insônia. Por exemplo, a pessoa tem um compromisso importante no dia seguinte, né? Ou então um jovem tem uma prova para fazer no dia seguinte. Pode acontecer dele ter dificuldade para dormir. Por quê? Porque ele está muito tenso, está muito preocupado. E para que a gente possa dormir bem, é importante que a cabeça esteja boa. Então, esses quadros eventuais não são diagnósticos, mas podem vir a ser se houver essa frequência, como eu falei, pelo menos 3 vezes por semana durante um período de 3 meses. Pois é, mas aí nós estávamos falando sobre os problemas, né? E a gente anda tão cheio de problema, não é? Todo mundo tem problemas hoje. Dificilmente alguém que não tenha preocupações, conta para pagar, o dinheiro que não entrou, está desempregado, ou trabalha demais, enfim, N preocupações. E aí tem que tentar desligar na hora de dormir. Tem que ter um jeito para desligar e dormir bem. Uma dos aspectos que a gente lida muito quando vai ajudar os pacientes a recuperar aquele sono que não está adequado,
trabalhar o que eu chamo de um ritual do sono. Então, o que é o ritual do sono? É você fazer uma transição entre o período da vigília, que é o que está acontecendo com a gente, nós estamos acordados, e o período que você vai precisar dormir. Então, esse ritual serve para que os teus pensamentos vão desacelerando, para que você consiga ter nível de relaxamento que vai proporcionar a chegada do sono e um sono de mais qualidade. Então, o que eu geralmente oriento? Pelo menos 30 minutos antes de dormir, começar já a fazer esse preparo. Aí, não pode mais ver celular, não pode mais ver televisão, nem computador, nem tablet, nada de tela, nada que estimule. Acelere. Tá? Tomar um banho morno, porque o banho morno relaxa. Banho de água fria desperta. Banho morno relaxa. E aí eu recomendo que a pessoa sente um pouco num sofá ou numa poltrona e faça um processo de relaxamento antes de ir para a cama. E nesse processo de relaxamento, algumas dicas são importantes. Por exemplo, aquela pessoa que fica preocupada, pensando muito nas coisas que tem para fazer, para resolver, eu recomendo que coloque isso no papel. Pega uma cadernetinha, pega uma agenda, anota tudo que está aqui, tudo que está lhe preocupando. Isso é uma forma de você não ficar remoendo esses pensamentos ao longo da noite. Colocou no papel, amanhã você vai ver, não se preocupe. Tá? E aí, escurece um pouquinho esse ambiente, coloca uma música para dormir, eu falo. Aquela música instrumental bem suave, certo? Você pode daí fazer o quê? Fazer uma leitura, fazer uma oração, fazer alguma técnica de relaxamento, meditação. Tudo isso vai fazer com que aquele teu cérebro, que durante o dia estava muito acelerado, ele vai desacelerando e isso vai facilitar a chegada do sono. Então, essa é uma estratégia. É uma estratégia. Que funciona bem, mas veja só, o resultado disso que eu acabei de falar não vai aparecer a semana que vem. Isso vai levar meses até acontecer. Até o cérebro para algumas pessoas pode ser mais rápido, para outras é um pouco mais demorado. Né? Agora. E para quem vai tentar. Não, então, quer dizer que quem tem insônia pode fazer isso? Ou quem tem insônia não vai adiantar? Então, na verdade, essa estratégia é para quem tem insônia, né? Porque quem não tem dificuldade para dormir, deita e dorme. Não, aquelas então, noites a insônia, assim. A gente caracteriza duas situações que são bem distintas. Bom, tem pessoas que têm dificuldade para iniciar o sono. A pessoa deita na cama e está completamente sem sono. E tem pessoas que têm dificuldade em permanecer dormindo. Ou seja, são pessoas que acordam muito cedo. Às vezes a pessoa acorda 2, 3 horas da manhã e não consegue mais dormir. Tá? Então a gente tem essas duas situações. Sim. E tem pessoas que, apesar de dormirem uma noite toda, no outro dia acordam cansadas como se não tivessem dormido o suficiente. É uma sensação de sono não restaurador. Então é muito importante, assim, um profissional de saúde precisa, assim, conversar para poder entender como é que está o sono dessa pessoa. Não é simplesmente pegar e, toma isso e pronto. Não, isso não é tratamento. Não. Eu sempre falo para meus pacientes o seguinte, olha, o remédio, ele derruba, mas ele pode não estar fazendo o tratamento que você precisa. Exatamente. Então, você precisa ter, alguém tem que te ouvir, alguém tem que te orientar. E uma coisa muito importante, a gente tem que afastar a possibilidade de que a pessoa esteja passando por outros distúrbios do sono. Então, por exemplo, existem pessoas que têm movimentos anormais durante o sono, existem pessoas que roncam muito, que têm apneia. Sim. Então, aí que entra o exame, que é a polissonografia, que é um exame onde a pessoa passa a noite toda lá na clínica do sono, e esse exame vai identificar o que acontece com a pessoa ao longo da noite, para que a gente possa fazer um tratamento mais adequado para cada caso. Uhum. E aí, é claro que tem aquelas pessoas que não buscam ajuda e vão se automedicar. Muito. E apagam. E aí acham que estão, né,
fazendo assim algo maravilhoso, quer dizer, encontrei a saída. Estou me automedicando e estou dormindo muito bem, só que eu estou acordando cansado, sabe? Quer dizer, não está tendo um sono de qualidade, é óbvio. Eu acho, na minha opinião, quando a pessoa se automedica, o sono nunca será um sono de qualidade. Ou estou errada? Ou o sono de qualidade é aquele somente que você dorme sem medicamento? Eu penso que sim, mas posso estar errada, né? Dormir deveria ser a coisa mais fácil do mundo. Deveria. A pessoa chegar um momento, você deveria deitar na cama, dormir a noite toda, no outro dia acordar e acordar bem. Então isso é sinal de saúde. Tá? Só que para algumas pessoas não é bem o que acontece. Então é aí que a gente precisa ajudar. E veja bem, você tomar um remédio, você vai apagar, mas não necessariamente vai ter qualidade de sono. Certo? E medicamentos, eles podem produzir duas situações que são preocupantes. É a dependência e a tolerância. Então o que é dependência? É quando a pessoa não consegue mais ficar sem a medicação. E o que é tolerância? É a necessidade de doses ou remédios cada vez mais fortes para conseguir o mesmo objetivo que antes conseguia com uma dose fraquinha. Por isso que é importante ter um acompanhamento, ter um diagnóstico adequado, porque às vezes o que parece ser uma insônia pode não ser. Tá? Eu vou dar 2 exemplos aqui que são... Que pode confundir a pessoa. 2 exemplos bastante comuns no nosso dia a dia. É comum às vezes eu chegar um paciente lá e dizer assim, doutor, eu acordo 4 horas da manhã e não consigo mais dormir. Estou com uma insônia danada. Bom, a primeira pergunta que tem que ser feita é, qual o horário que vai dormir? Então não é comum às vezes a pessoa, eu vou dormir às 8 da noite. Ué, se for dormir às 8 da noite, das 8 até as 4 da manhã, tá ótimo. Tá ótimo. Estranho seria se ela acordar às 8, 9 da manhã. Então, ou então, às vezes, o paciente reclama que está com insônia, que dorme mal, acorda mal. E daí, quando você faz a polissonografia, você vai ver que às vezes o problema dele não é a insônia em si, mas ele ronca muito e tem apneia. Daí a apneia causa um sono fragmentado, a pessoa acorda muito durante a noite e aí é aquele, eu costumo comparar assim, sabe aquele sono assim quando você passa a noite toda viajando num ônibus ou num avião? O que acontece? Você até dorme ali durante a viagem, mas no outro dia você está quebrado. Então existem pessoas que no dia a dia deles é como se passasse a noite toda dormindo dentro de um ônibus ou de um avião. Então no outro dia está cansado, está indisposto, não tem o desempenho no trabalho fica comprometido, o raciocínio, a concentração, a memória. São pessoas que ficam mais irritadas, mais estressadas, e aí com chance de ter outros problemas, como por exemplo, aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de problemas metabólicos, problemas neurológicos e até doenças mentais, se a pessoa não estiver dormindo bem. A gente fala que muita coisa mudou, né? Nós estamos vivendo uma outra era, um outro momento, onde as pessoas estão mais preocupadas, as pessoas estão mais aceleradas, mais ansiosas, mais deprimidas. Esse é o nosso cenário hoje. E aí, então, hoje as pessoas estão dormindo mal, a maioria? O sono, ele sofre a influência de outros fatores. Então, se a pessoa está passando por um processo de uma ansiedade, de uma depressão, um problema emocional ou outro qualquer, vai influenciar. Então, eu sempre costumo dizer que o sono e a saúde mental, eles correm juntos. Se um não estiver bem, o outro também não vai estar. Então, para você melhorar os dois, para melhorar, você tem que melhorar os dois juntos. Então, vamos dizer, se você tem uma pessoa que é extremamente ansiosa, às vezes precisa tratar melhor essa ansiedade para conseguir melhorar a qualidade do sono. Então é muito comum a gente precisar, nós como especialistas em medicina do sono, precisarmos da ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, para poder trazer o paciente para uma situação de equilíbrio mental que vá favorecer o sono de qualidade. Então, isso é bastante importante. Por isso que eu falo assim, não é simplesmente assim, vou tomar tal remédio e pronto. Não, o remédio vai te derrubar, mas não necessariamente vai resolver seu problema. Esse remédio, quando derruba, a pessoa apaga, ela dorme?
Ela dorme. A palavra mas certa é essa? Ela está dormindo mesmo ou ela está desmaiada? Não, ela está dormindo, né? Porque são chamados assim indutores do sono. Então existem diversos medicamentos que têm essa condição de induzir ao sono. Como também existem produtos que às vezes nem são medicamentos, mas que ajudam na indução do sono. Por exemplo, um chazinho de camomila. Florais. Florais. Então, eles ajudam no processo de indução do sono. E às vezes, dependendo se é um caso de uma insônia leve, às vezes até resolve, né? Por exemplo, é comum às vezes você ver pacientes que usam medicamentos que são, teoricamente, têm um outro objetivo, mas o efeito colateral do remédio é a sonolência. Então, por exemplo, tem remédio que é usado para enjoo, para náuseas, mas ele dá sonolência. Então a pessoa toma, nos casos mais leves, até pode resolver, né? Mas como eu falei, sempre é muito importante ter um diagnóstico. Então tem que saber o que está acontecendo, o que desencadeou todo esse processo, para a gente tentar resgatar aquele sono de qualidade, porque é muito importante dormir bem. Quando a gente dorme bem, a gente tem um dia mais produtivo, a gente tem um dia até mais feliz, eu digo, porque você acorda mais leve, com energia, acorda com energia, acorda feliz, acorda pronto para ter um dia de trabalho produtivo, né? Exatamente. Nós falávamos anteriormente com a outra entrevistada sobre como o tempo está passando rápido, né? Na verdade sempre passou, é que a gente está percebendo agora que o tempo voa. Então, se você não cuidar da sua saúde, vai chegar ao final do ano e você vai falar, meu Deus, o que eu fiz, né? O que eu fiz? Eu não cuidei, eu não fui ao médico, eu não fiz um check-up, a minha saúde continua ruim. Então, é necessário mesmo que você cuide, fazer um check-up é importante. Se você está dormindo mal, saber se você está roncando, perguntar para quem está com você, né, dormindo com você, se essa pessoa também está dormindo ou não, porque você ronca. Enfim, e saber por que você não está dormindo legal. É importante porque se você tem um diagnóstico, sendo insônia ou não, virar o tratamento e você conseguirá então ter uma noite mais tranquila, dormindo bem e acordando com essa energia, com vontade de ir realmente à luta, né? Trabalhar e dar o seu melhor e ter energia para fazer outras coisas. Isso é muito importante, porque eu falei, o tempo está passando muito rápido, a gente tem que aproveitar. Sim. Tem que aproveitar. E essa questão dos novos tempos, da modernidade também, acho que é importante a gente tocar em dois aspectos aqui. Hoje, a gente tem muitos motivos para ficar acordado, né? Então você tem televisão, tem internet, tem celular, ou seja, a fonte de estímulos ela é enorme. Então, se você não cuidar, você vai ficar sendo muito estimulada e isso vai prejudicar a teu tempo de sono. Né? Eu achei muito importante quando você falou, repetir aqui, que meia hora antes de dormir, não pegar mais no celular. Ai, vai dar aquela coçadinha, vou querer ver se tem alguma mensagem, vai que alguém mandou alguma mensagem para mim, eu tenho que responder. Não! À noite não precisa mais responder, larga o celular, não pegue mais. Só vá pegá-lo na manhã seguinte. Então, coloque isso como uma meta, entendeu? Porque ao pegar esse celular, ao responder, você vai dar uma olhadinha no feed, vai dar uma olhadinha no vídeo, e aquele vídeo vai passar para outro, e você vai ficar interessado, e vai... Quando você perceber, você ficou 1 hora, 1h30, 2 horas no celular. Exato. E a noite está indo embora, né? E esse estímulo vai deixar você agitado e você não vai conseguir dormir. Então, eu acho importantíssimo que o celular fique de lado, sim. E esse ritual é muito importante, sem o celular. Dr. Lucas, obrigada pela sua participação. Adoro quando você vem aqui. Você sabe disso. Você sabe muito bem disso. E é importante essas informações, né? A gente precisa dormir bem. Como é bom. 1/3 da nossa vida a gente fica na cama, não é isso? Exato. Então, de preferência, a gente fica dormindo, né? E dormindo bem. Obrigada e até a próxima. Eu agradeço. Até a próxima. Vamos brindar ao sono? Ao sono de qualidade? Ao sono de qualidade para todo mundo. Meus amores, vamos embora, mas amanhã estaremos de volta naquela câmera. A gente dá tchau para aquela câmera ali, Dr. Lucas. Todo mundo que está aí, obrigada. Que está no Instagram também, muito obrigada. E a gente volta amanhã. Um beijo grande, tchau.